A violência é algo positivo para o nazismo e para o fascismo. A violência para eles, seja ela em pequena escala, a violência social, o atrito e a disputa dos indivíduos dentro da sociedade por melhores salários, por melhores empregos, portanto, a disputa capitalista, seja ela a grande violência, a violência da guerra, a violência da morte que uma sociedade impõe sobre a outra, essas violências são positivas. O fascismo busca isso. Ele busca isso discursivamente. O nazismo endeusa a violência. A violência seria capaz de determinar quais são os povos superiores e os povos inferiores. Os povos superiores teriam por função nesse processo, nesse grande processo evolucionista do mundo e das sociedades em direção a esse mundo ideal, né? Esses povos vencedores no processo da violência seriam os líderes. E os outros povos, os outros indivíduos, ou deveriam ser mortos, ou deveriam estar totalmente submetidos aos interesses desses primeiros. A violência é parte indelével da perspectiva nazifascista. Em todos os campos da sociedade. Seja no campo do simbólico, no arquitetônico, na construção dos seus sentidos de legitimação social, nas relações entre os indivíduos, sempre a violência entendida como algo meritório, o que separa os bons dos maus. Essa ideia gera essa perspectiva machista que nós vemos hoje propalada. Essa ideia gera, por exemplo, aquele bando de débil mental que acha que o culto ao corpo transforma o indivíduo. Então, o cara forte, um indivíduo, um cidadão germânico, devia ter o corpo forte para poder suportar a violência e para poder vencer os mais fracos na violência. A gente vê isso até os dias de hoje. Desse sentido, nós chegamos à ideia de guerra. A guerra para o nazismo é uma forma de purificação da sociedade. A guerra é a ferramenta que o sistema internacional tem para construir impérios e sociedades humanas sólidas com capacidade efetiva de atingirem aqueles valores ideais supremos, né? Então a guerra é algo positivo. Os nazistas cultuavam isso, os fascistas cultuavam isso. Não à toa que retomam os ideais romanos de guerra, de embate, que também tinham. Ah, Fernando, mas a violência também é muito bem vista no comunismo. Não, não. Marx deixa muito claro que revolução não necessariamente significa violência. Revolução significa mudança. Quando Marx vai escrever, por exemplo, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, ele vai fazer um pedido para os proletários franceses para que eles não iniciem uma revolução contra os burgueses franceses naquele momento. Por quê? A argumentação do Marx era porque não há condições materiais para que vocês vençam essa batalha. E o Marx vai continuar dizendo: as revoluções e as mudanças só podem acontecer no momento em que as condições materiais estejam maduras para isso. E quando as condições materiais estão maduras para que o processo da revolução aconteça, a violência necessária para a revolução é sempre mínima. Mínima e extremamente rápida. Ela se dá no momento da transformação. Se você precisa gerar violência na sociedade para promover a transformação, assim dizia Marx, então as forças materiais, as condições materiais para aquela transformação não estão prontas. Aliás, essa é uma das enormes diferenças entre o marxismo e o leninismo. O marxismo vai olhar para a Rússia do século XX e vai dizer: aqui nunca vai haver revolução comunista, porque nós temos um país agrário, nós temos um país eminentemente feudal, nós não temos proletários, esquece. E o Lenin vai dizer: aqui vai acontecer sim, porque eu posso fazer essas duas revoluções juntas, a capitalista e a comunista juntas. Basta que eu tenha um partido organizado para isso, basta que eu tenha ação social e política pensando na transformação, basta que eu injete na sociedade um nível X de violência para que dela eu consiga o processo de transformação.
Para o comunismo, a violência ela é, quando muito, contingente. Ela serve para desatar o processo da transformação, mas não para sustentar essa transformação. E essa perspectiva do processo da violência ela vai ter um rebate muito sério, muito forte. Por quê? Porque enquanto o nazismo se consolidava, o nazismo e o fascismo se consolidava como uma ideologia que buscava a guerra e o extermínio dos outros povos, o comunismo e o socialismo defendiam a saída inconteste dos indivíduos da guerra, defenderam isso na Primeira Guerra Mundial. Indiscutivelmente, pediam para os proletários não aceitassem as ordens dos seus burgueses e lutassem contra outros proletários. A política externa soviética, em determinado momento, trabalhava dessa forma. A União Soviética se furtou em vários momentos durante a Guerra Fria, de iniciar processos políticos dentro dos determinados países que supostamente iriam ajudar transformações econômicas e políticas em favor da União Soviética, exatamente porque ela entendia que ela estaria jogando proletários contra outros proletários. Uma guerra no século XX para a União Soviética era uma guerra de proletários soviéticos contra proletários americanos. Porque os soviéticos diziam que os burgueses não vão à guerra, quem vai à guerra é o proletário. E, portanto, a União Soviética ela fazia de tudo para que essa violência não acontecesse. A forma como os dois sistemas tratam a ideia da violência é completamente oposto. O que gera uma perspectiva de transformação diferente e mais. E aí é que a galera se coloca, né, que o direito do século XX bota o pé e diz, olha, são diferentes sim. Esse amor pela violência que o nazismo e o fascismo têm gera a aceitação do genocídio. O genocídio para o nazismo e para o fascismo não é um crime indelével. É uma violência pontual contra aquele indivíduo que já é um fraco, um inferior e um indivíduo que não tem condição nenhuma de sobreviver. Para os nazistas e os fascistas, o genocídio é simplesmente abrandar o sofrimento do inferior, abrir espaço no mundo para que os mais fortes possam efetivamente sobreviver. A percepção do genocídio é, portanto, uma percepção positiva. E isso nunca foi partilhado com o comunismo. Mesmo nos locais e nos momentos onde você acusa regimes comunistas de perpetrarem massacres e genocídios, e normalmente as pessoas falam no chamado Holodomor, né? O genocídio que se faz na Ucrânia, para lá. Além de ser uma questão tremendamente controversa do ponto de vista histórico, tá? Existem boas fontes dizendo que sim, houve genocídio, existem boas fontes dizendo que não houve genocídio. Existem boas fontes dizendo que sim, isso ocorreu por decisão governamental soviética. Existem boas fontes dizendo não, isso não aconteceu por decisão governamental, mas por contingência da guerra, por contingência climática, por contingência das rupturas do processo de produção naquela região. Ainda que a gente coloque uma dúvida nesse processo, a decisão, ou seja, o impacto que o Holodomor teve naquele momento não é devido a uma perspectiva interna de superioridade do homem soviético sobre todos os outros homens no mundo. Muito pelo contrário, o mundo soviético trabalhava para destruir as superioridades. Por isso trabalhava jogando populações de um lado para o outro. Russos iam em direção ao norte, para os Urais, russos eram jogados em direção ao Mar Negro, ucranianos iam morar na Rússia, ou seja, se fazia esse jogo de etnias exatamente para quê? Para que as individualidades nacionalistas que poderiam ser a base da construção de discursos de superioridade de um determinado grupo étnico sobre outro, que esses fatores simplesmente se perdessem pela própria realidade material da vida dos indivíduos. Porque a União Soviética acreditava que depois de um certo momento em que essas etnias todas fossem bagunçadas, você não saberia mais qual é a cor original dela. Eu não sei se eu sou um georgiano, eu não sei se eu sou um russo, eu não sei se eu sou um azerbaijano, está todo mundo misturado. O sentido do comunismo era sempre não permitir a consolidação de ideais de superioridade de um sobre outro.
E isso é completamente distinto do sentido da filosofia do fascismo e do nazismo, que parte do pressuposto de que sim, existe essa diferença e existe necessariamente a superioridade de um sobre o outro.